Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão da catequese paroquial, 8º encontro. Vamos trabalhar Gênesis capítulo 2, versículo 4b, versículo 7. Vamos só fazer a pequena leitura, 2, 4b até o 7. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo, e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis 1 e 2 são capítulos complementares. A Torá, antes de narrar alguma coisa, primeiro faz um sentido geral. Então, aqui o capítulo 1. Depois, no particular, com detalhes. Aqui para nós, no capítulo 2. No Gênesis 2, capítulo 4, versículo 4b. Essa é a história da criação dos céus e da terra, diz o texto. Deus não é sujeito ao tempo. O tempo é uma categoria da criação e das criaturas. Para Deus, um dia é como se fosse 10.000 anos ou 100.000 anos. Deus vive sempre uma condição de presença. Ele é sempre presente. Em Deus não há passado nem futuro, pois Ele é sempre. Deus cria a terra, o universo. Terra aqui é um modo antigo para referir ao universo. Ele cria o universo em um dia, não nos 7 dias, como podemos entender de uma forma literal, 1, 2, 3, 4. Isto é uma sequência que não faz parte de Deus, mas simplesmente para o conhecimento humano. Para interpretar os 7 dias da criação, podemos entender que Deus tudo fez num só dia. É o que nos diz o versículo 4. Essa é a origem dos céus e da terra. E quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, se referindo a um único dia, aquilo que vem disposto em 7 dias, no capítulo 1, expressa uma forma de explicitação maior daquilo que Deus age de uma única forma, de um único modo. No capítulo 2, versículo 4b, se refere a um dia, quando o Senhor fez os céus e a terra, referindo não a 7, mas um único dia. Tudo estava criado. A terra, o universo, estava pronto, acabado, para ser habitado. Versículo 5. Ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo. O jardim do Éden não existe ainda. A terra, o universo, é uma terra desolada, desértica, e nada tinha germinado na terra, nos diz o capítulo 2. No capítulo 1, Deus disse: produz a terra, relva, ervas que produzam sementes, cada uma segundo a sua espécie. Gênesis 1, 12. Nos aproximamos no dia em que Deus criou a vegetação. Aqui no capítulo 2, versículo 5, estamos entrando no detalhe do capítulo 1, reassumindo a narrativa do capítulo 1 e ampliando, detalhando no capítulo 2. Por que não cresceu as plantas? Por que não crescem as plantas? Porque não tem chuva. E não tem ninguém que possa cuidar e cultivar a terra, o solo. Como não tinha o Adamá, isto é, o lodo, a umidade, Deus decide então criar Adão, que vem do lodo. Adão,
Adamá, lodo, Adam, aquele que vem do lodo. Adamá, lodo, solo, terra. Adamá é uma palavra feminina, lodo. Adam é masculina. Considerando que o homem não existe ainda e que Deus não fez chover sobre a terra, a primeira chuva que narra o livro do Gênesis será aquela do dilúvio. Mas uma névoa saía da terra. Existe uma tradução hebraica que diz: não havia nenhum homem para cultivar o solo, mas uma névoa, um fluxo de água saía da terra e irrigava toda a superfície do solo. Aqui pode se referir ao oceano primordial antigo, que faz a terra produzir um fango, um lodo, na terra. A tradução do versículo 6 da Bíblia de Jerusalém diz: entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. A tradução que encontramos na TEB é a mesma, tradução ecumênica da Bíblia. A Bíblia pastoral e a Bíblia do peregrino diz: não vem relatado isto, mas diz somente: e fez subir da terra a água para regar a superfície do solo. Mas se deve ler o versículo 6, juntamente com o versículo 5. Javé Deus não tinha feito chover, dando a entender que da terra, por falta de chuva, não podia a terra ser regada. Esta água que sai da terra, tradução ecumênica da Bíblia, e também da Bíblia de Jerusalém, é o primeiro dom de Deus, que prepara a terra seca e árida para formar ali o homem e germinar a vida. Da terra saiu uma névoa, um vapor d'água, que irrigava toda a superfície da terra. A lama formada era a Adamá, feminino, a lama, o lodo. E pelo dom da névoa, esta umidade que o Senhor gerou, impregnava o solo, fazendo-o um solo úmido. Da propriedade úmida do solo, agora pode ter início a criação de tudo, a partir deste lodo existente na terra. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Aqui vemos, muita atenção, isso aqui é interessante. Aqui vemos o conceito bíblico da alma da pessoa. Deus modela o homem. Ele é um oleiro que molda um vaso. E Deus modelou o ser humano com a argila do solo. Aqui não existe a criação do nada. Somente encontramos essa criação do nada, o Bará, criou Deus, criação do nada, em Gênesis 1, versículo 1, onde Deus cria os céus e a terra. Quando Deus modelou esta imagem antropomorfa, ainda não existe vida, nem uma consciência, mas um vaso inanimado. O homem é um vaso inanimado. Este vaso vem preenchido para dar um sentido. Deus então sopra nas narinas do homem e lhe dá o hálito do vivente, sopro de vida. Nishmat Ha'im significa sopro de vida. E o homem se tornou uma Nefesh Hayah, um ser vivente.
Quando Deus criou os animais, os cria na condição já de Nefesh Hayah, um ser vivente, de alma vivente. Mas ao homem é diferente. O homem se torna uma alma vivente. Então a diferença, os animais, né, Deus cria na condição de alma vivente, mas o homem se torna uma alma vivente. Consideramos o ser vivente como criatura que é dotada de uma alma, espírito, alma e corpo. Ele já possui essas três dimensões. Mas, segundo o conselho hebraico, do versículo 7, o homem entra na posse de uma alma, ou se torna uma alma. Presta atenção. O homem entra na posse de uma alma, ou ele se torna uma alma. Se dissesse que o homem não tem uma alma, mas é uma alma, o que pensaríamos? Exatamente o que diz o livro do Gênesis. O homem não tem uma alma. O homem se torna uma alma. É um ser em construção. Isto é, o homem se tornou um ser vivente. A partir da ação divina. A palavra alma em hebraico não tem o mesmo significado que damos, né, na palavra alma, traduzida por nós no grego. É diferente. A concepção hebraica e a concepção grega. Ânima, isto é, alma, significa pessoa. Na concepção hebraica, alma significa pessoa. A pessoa é a nefesh, alma. Mas o conceito de alma é muito amplo, pois existem 5 palavras para referir a alma. Então, como nós vamos refletir essa pessoa, essa nefesh, na compreensão hebraica? Isto é, o ser humano que se torna uma alma. Então, nós temos 5 palavras no conceito hebraico para falar de alma. A primeira é Neshama. Né? Neshama significa quando Deus inspira. Pega o ar para dentro. Né? É o pulmão espiritual de Deus. A segunda palavra é Ruah. É o sopro de Deus. Então nós temos Neshama, Deus inspira. Depois nós temos Ruah, Deus expira, né? Sinais de vida. Depois nós temos Nefesh, a pessoa. Depois nós temos Hayah e Yahid. Vamos ver, né, o que Deus fez enquanto criava. Imaginemos Deus como um artista que sopra o vidro e dá forma ao vidro. Isto é a obra criada. Isto é a Neshama. Isto é, quando aquele homem vai fazer o vidro, né, ele então, primeira coisa que ele faz, ele inspira para depois soprar naquele cano, né, para formar a forma do vidro. Então imagina esse Deus como esse artista que, para poder fazer a forma do vidro, primeiro inspira, é a Neshama. Deus tem dentro de sua boca um tubo que primeiro segura o sopro. O ar que ele mantém na boca. Esse ar que Deus mantém na boca é a Neshama. No momento em que Deus sopra aquela Neshama, se torna Ruah. Ruah é o sopro, o vento. Depois o sopro Ruah
Imaginemos o artista que faz o vidro que passa por este tubo. O ar no interior do tubo entra dentro da boca do vidro, né? Onde é que está sendo formado o vidro, e se torna um nefesh, que dá aquela forma. Então é a forma do homem, é a pessoa, é o que dá forma ao ser humano. Não é tanto a alma como a entendemos, como algo invisível. A alma é visível, é a pessoa, somos nós. Nós somos a alma vivente. Depois sucede outra coisa. Como é a forma do homem? É uma nefesh vivente, hayah. Nessa forma é que vem dada a vida. Existe uma quinta palavra, yahidah, que significa unidade. Implica o conjunto de todas as outras almas precedentes que falamos, que forma uma unidade. Em substância, o sopro é uno, é único. Por meio de diversos estágios, assume nomes diferentes, formas diferentes para conferir aos seres humanos aquilo que nós somos. É o que dá a nossa forma, é o sopro de Deus. E confere ao ser humano essa forma antropomorfa, dando a ela, esse vaso, uma vida. Se não houvesse essa vida soprada, o homem seria uma carne morta, seria um vaso sem vida. Como dizia a Escritura, o corpo sem espírito é morto. Aquilo que nos dá vida é o Espírito de Deus. Quando morremos, o Espírito retorna àquele que nos deu este sopro. Diz o livro do Eclesiástico. O corpo vai colocado na terra e o Espírito retorna a Deus que o deu. O Espírito que Deus nos deu é a Neshama, que se tornou Ruá, que se tornou Nefesh, pessoa, que se tornou Hayam, um ser vivo, se tornou uma unidade, e Yahidah. Estes são os 5 processos, os 5 conceitos da alma humana do hebraico. Alma é imortal ou é mortal? Alma é a pessoa. No momento em que a pessoa morre, o que sucede? A alma morre, porque a pessoa morre. Porque Nefesh. Nefesh é a pessoa inteira, própria. Mas a ressurreição mostra que essa Nefesh vem restituída no mesmo corpo que morreu. Essa é a tradição, compreensão hebraica. A morte, que coisa é? É um processo inverso que deu sentido à nossa existência. Deus sopra, a morte, aquele sopro volta para Deus. Basta que Deus sopre por um tempo curto para dar a vida a um barro, argilha. Quando Deus termina de soprar, se estamos vivos, é porque Deus está ainda soprando nas nossas narinas. Mas deverá haver um dia em que Deus deverá retomar o ar dado, retomando para si a vida. Assim, o conceito hebraico explica a vida que vai e a vida que vem. A vida do homem não é mais nada do que o ato da respiração de Deus. Se vivemos, se morremos, é uma ação do Deus que é vivo. Quando vemos a lista dos patriarcas que vivem quase 1000 anos, significa que Deus está soprando neles. Não se pode valorizar, sobrevalorizar, que Deus sopre a vida, pois sabemos que pelo sopro de Deus, na Escritura, acontece também catástrofes. O sopro é também portador de morte, como juízo. Por exemplo,
quando Deus soprou e abriu o Mar Vermelho, um sopro de vida para o povo de Israel. Enquanto para os egípcios, o sopro de Deus foi um sopro de morte. Assim a vida e a morte são sopros de Deus. O Eclesiastes diz: a vida não é senão um sopro. E o versículo 7 nos faz entender que coisa é a alma e, sobretudo, se o homem pode possuir uma alma. O homem não possui uma alma, o homem é uma alma. O homem é uma alma viva. Quando o homem morre, também a alma vem sepultada. Porque a alma é a pessoa, o nefesh, e Deus é potente para restituir essa alma na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele não é outra pessoa, mas ele é o mesmo. Ele ressuscita no mesmo corpo. O homem tem o corpo, que é a alma e o espírito. Espírito, alma e corpo. São conceitos unitários. E não três coisas diferentes, separadas. Mas o ser humano é dotado de duas coisas: a matéria e o sopro, o espírito. Quando a matéria morre, o sopro retorna para Deus. Quando haverá ressurreição, Deus restituirá o mesmo sopro no corpo que morreu. Concepção hebraica. A criação do homem é um processo construtivo e a morte é um processo de desconstrução. É um voltar para trás. O homem volta a ser um vaso inanimado. Ora, vale a pena uma discussão entre o conceito que nós temos de alma e o conceito hebraico de alma. Mostrar essa riqueza. Querendo ou não, se nós existimos e somos, como pessoa, o sopro vivente de Deus que nos faz estar vivos. É Deus que é o autor da vida, porque a vida é um sopro divino. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.